Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e um bom ano. Renovado como homens e mulheres integrais, filhos de Deus, respeitadores de todas as normas, todas as regras, educados, serenos, cautelosos, brandos, pacíficos, alegres por serem filhos de Deus. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, fundado em 1968. Eu estou ininterruptamente aqui há mais de 50 anos, todo dia, de 1 a 4 a 5 a 6 horas, estudando, relendo as obras, refletindo para me corrigir, para melhorar o meu espírito, melhorar minha mente, melhorar minhas ações, meu pensamento, me preparar para o futuro junto com Deus. Já estamos juntos com Ele aqui, mas estaremos lá também. Chegaremos lá pelos nossos próprios esforços. Por isso que hoje nós vamos mais uma vez estudar o Evangelho, que é o que está faltando. Está faltando estudar, compreender, entender, assimilar pedagogicamente as lições, para não nos enganarmos, não ficarmos iludidos e trabalharmos corretamente como trabalhadores da seara do Senhor, como filhos queridos. Mais uma vez, com o estudioso de Minas Gerais, que são raríssimos, Martins Peralva. A renovação. O supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. O supremo objetivo do homem na Terra é a sua própria renovação. É por isso que Deus criou a lei da reencarnação. Você vai reencarnar quantas vezes necessárias forem para o seu projeto pessoal, para o seu sucesso como aluno responsável, cumpridor dos deveres, eminentemente educado de acordo com as leis. Essa é a renovação, deixar de ser velho, enjoado, intolerante, brigão, complicado, corrupto, para ser uma criatura do bem, que aonde estiver, vai sempre construir o bem, do pensamento às obras. Aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica, eis a nossa finalidade, o sentido divino de nossa presença no mundo. Vamos repetir: aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica.
Eis a nossa finalidade, o sentido divino de nossa presença no mundo. Por isso que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Geralmente nascemos nas mesmas famílias, em corpos diferentes, mas o espírito é o mesmo. Para fazermos novamente os acertos, como alunos reprovados. Descendo o Cristo das esferas de luz da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Esse foi o principal objetivo de Jesus nesta encarnação que ele veio há 2000 anos. Nos orientar para entendermos os seus ensinamentos e, devagarzinho, irmos nos acertando, nos enquadrando para sermos perfeitos, pelos nossos próprios pensamentos e ações. É por isso que nós precisamos estudar todos, os astronautas, os militares, os funcionários públicos, todas as famílias, todas as religiões, todas as criaturas que estão aqui na Terra, encarnados e desencarnados, precisam estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como livro de estudos, de 1 a 4 horas todo dia. Porque o objetivo primeiro é você. Você tem que aprender a se amar, se corrigir, se renovar nas leis do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você. Todos somos irmãos. Ninguém veio para fazer maldade com os irmãos, para escravizá-los, para criarmos ditaduras, para praticarmos corrupção, porque toda corrupção prejudica alguém. Beneficia o corrupto e desbeneficia a pessoa que foi corrompida. Descendo o Cristo das esferas de luz, da espiritualidade superior à Terra, teve por escopo a orientar a humanidade. Orientar na direção do aperfeiçoamento, na direção da perfeição, que é o que Deus quer para todos os seus filhos. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem enérgica e suave de Jesus, a quantos lhe herderam o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. Todo mundo conhece a história como que Jesus veio à Terra. Todo mundo sabe o que ele enfrentou e o que ele passou. Mas poucos sabem o que ele deixou para o nosso estudo e as nossas reflexões e a nossa renovação. 95% da população do mundo fala que conhece ele, mas jamais o estuda, jamais o segue. Quer ver um exemplo nos pastores, nos padres? Não em todos, mas na maioria.
os palestrantes espíritas. Eles querem fazer sucesso, criar livros, querem fazer palestras como se fossem donos da história do mundo. E às vezes não sabem nem guiar os seus passos. E o pior é que nós vamos atrás deles, em vez de ir atrás dos livros seguros. Brilhe vossa luz, eis a palavra de ordem, enérgica e suave, de Jesus, a quantos lhe herdaram o patrimônio evangélico, trazido ao mundo ao preço do seu próprio sacrifício. A infinita ternura de sua angelical alma sugere-nos, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico. Brilhe a vossa luz. Ele quer que nós estudemos, nos esforcemos, mudemos os nossos métodos de vida, passemos a ser uma criatura do bem, para que a luz passe a brilhar em todos os nossos sentimentos. O interesse do Senhor é o de que seus discípulos, de ontem, de hoje e de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. O objetivo dele é que estudemos os seus ensinos para nos moralizar, para sermos esclarecidos de acordo com os seus ensinos e vivermos fraternalmente com todos os nossos irmãos, com todo o mundo que nos oferece tudo, nos oferece o ar, as águas, os alimentos, que nós sejamos criaturas do bem, que o bem esteja como fundamento principal em nossa alma. O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se reflete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos. Martins Peralva foi profundo demais. Para que comprar livros desses palestrantes novos? Para que ouvi-los? O Evangelho aí está, como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinos eternos, se enriqueça com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, o novo, o Consolador prometido por Jesus no apóstolo João, em particular como reviviscência do cristianismo, está aí, também aí está, oferecendo-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se? De que mais precisa o homem para ser bom? Para ser fraterno, humilde, simples,
de coração limpo, misericordioso, para ser brando e pacífico aonde estiver. De que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se lhe não faltam os elementos de renovação plena, integral, positiva? Não falta nada aqui para nós. Se você estudar os livros seguros, não falta nada para você. Basta que você saiba se tornar um estudante responsável, rigoroso, disciplinado, estudando de 1 a 4 horas por dia, na sequência pedagógica, refletindo e fazendo as mudanças, a renovação que você precisa fazer, relendo várias vezes as obras seguras. Que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que brilhe a sua luz. Olha esta pergunta de Martins Peralva. Que falta ao homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que brilhe a vossa luz. A renovação do homem sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizável. Basta você ter força de vontade, de estudar, de ser um bom aluno, cumprindo os horários, lendo, relendo, estudando, buscando tirar todos os ensinos fundamentais para a sua construção de um homem novo, de uma mulher nova, como Deus nos criou e nos quer. A renovação do homem sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizável. É indispensável tão somente disponha-se ele ao esforço transformativo, com a consequente utilização desses recursos, desses meios, desses elementos que o Evangelho e o Espiritismo lhe fornece exuberantemente, farta e abundantemente, sem a exigência de qualquer outro preço, a não ser o preço de uma coisa bem simples: a boa vontade, a força de vontade, a coragem para mudar, a coragem para ser um cristão de verdade, a coragem para estudar, tirando dali os fundamentais ensinos para a sua reforma de um homem educado, de uma mulher educada, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A disposição de melhoria. O homem, para renovar-se, tem que estabelecer um programa tríplice como ponto de partida para a sua realização íntima, para que brilhe a sua luz baseada no estudo, na meditação e no trabalho. No estudo, na meditação
e no trabalho. Isso tem que ser 24 horas todo dia. E você tem que aprender a começar a fazer com você mesmo e com tudo que está à sua volta. O estudo, diz Martins Peralva, o estudo se obtém por meio da leitura do Evangelho, de 1 a 4 horas como aluno responsável no colégio. A leitura dos livros da doutrina espírita e de quaisquer obras educativas, religiosas ou filosóficas seguras que o levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. O estudo deve ser meditado todo dia, assimilado e posto em prática, a fim de que se transformem em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, para não cair mais nos erros do materialismo que aí está, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, da inveja, do ódio, das complicações, para que você saiba discernir e sempre escolher o caminho correto, ensinado no Evangelho para o bem. Meditação é o segundo item. A meditação é o ato pelo qual se volve o homem para dentro de si, onde encontrará a Deus, no esplendor de sua glória, na plenitude de seu poder, na eliminada expansão do seu amor. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Fomos criados por Ele, como suas inteligências fundamentais. Por meio da prece, da oração correta, na meditação, obterá o homem a fé de que necessita para a superação de suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo na arrancada penosa, bem como o conforto e o bem-estar que lhe assegurarão, nos momentos difíceis, o equilíbrio interior. Na meditação e na prece, aurirá o homem a sua própria tonificação, o seu próprio fortalecimento moral e a inspiração para o bem. O terceiro item falado por Martins Peralva é o trabalho. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para com a sociedade da qual participa. Ele tem gravíssimas responsabilidades para andar correto. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aproxima-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente
por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Em resumo, aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que o distanciem, em definitivo, da animalidade em que jaz há milênios de milênios. É na vossa perseverança que possuirei as vossas almas. A palavra do Senhor brilhe vossa luz, impele-nos, na atualidade, a realização deste sublime programa, renovação moral, cultural e espiritual. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações, porém a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade construtiva, eficiente, positiva. O resto virá no curso da longa viagem. É isso que Martins Peralva nos mostrou nesses poucos minutos de reflexão, aqui no nosso estudo, no nosso Centro de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Aqui é o local de estudos, de meditações, de reflexões, de tomadas de posição interior, espiritual, material e moral, para de uma vez por todas nos enquadrarmos nas leis de nosso Pai, o Criador, nos ensinos do nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita bendita, escrita pelos espíritos superiores, aqui à nossa disposição, para seguirmos o caminho do bem. Para onde estivermos, termos a consciência tranquila da prática do bem, do amor, do respeito, da harmonia, da educação profunda para conosco e para com todos os nossos irmãos de humanidade. Um grande abraço a todos. Os nossos trabalhos estão sempre no Instagram, no YouTube e no Facebook. Trabalhos seguros, não são palestras. São trabalhos para fomentar a vontade do estudo e da mudança para verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos os senhores e às senhoras e aos jovens.